Opa, ótimo. Bom, então, o objetivo dessa nossa conversa é justamente fornecer para vocês dicas para a identificação de direito material e, a partir dele, os requisitos da petição inicial. Ok? Isso aqui é uma pequena apostila. Eu não sei se todos que estão presentes aqui são são meus alunos ou foram meus alunos. De qualquer forma, se tiver alguma pessoa que esteja na sala que ainda não foi meu aluno ou aluna, depois aqui estão os meus contatos, principalmente o e-mail. Você encaminha o e-mail para mim e eu vou passar esse material, a apostila de petição inicial, bem como esse material dessa aula, tá certo? Então, será um prazer aí a gente conversar, tá? Então, esse material vai estar disponibilizado para aqueles que ainda não têm, basta que me enviem um e-mail e aí a gente, de imediato, encaminha para vocês, tá? Vamos só disciplinar algumas situações aqui, pessoal, que é o seguinte. Eu vou pedir para vocês, como eu tenho pouco tempo, né, que é 1h40, e são muitas informações que eu vou passar, e basicamente são dicas, né? Então a gente vai ter, vou apresentar um caso, nós vamos analisar esse caso, juntamente nós vamos identificar o direito material no Código Civil, e a partir dele os requisitos da petição inicial. Esse material aqui, ele tem 3 petições bem detalhadas, o passo a passo, né, como eu disse, vou disponibilizar. Então, vamos usar o chat só para responder alguma pergunta que eu vier a fazer, tá? Da mesma forma o microfone, porque, assim, como eu disse para vocês, são muitas informações, e se ficar parando toda hora, a gente fica, quebra um pouquinho o raciocínio, tá? De forma que, ao final da aula, e a gente pode ficar batendo papo à vontade, tá? Mas aí eu vou ficar 1h40, pretendo esgotar esse tema aqui em 1h40, e a partir daí você anota sua dúvida, se porventura no decorrer eu não houver conseguido responder ou esclarecer, e ao finalzinho a gente conversa, só para que a gente possa ter uma dinâmica aqui, ok? Só lembrando a vocês aqui também, e para quem é meu aluno, eu já passei, mas de qualquer forma, para aqueles colegas ainda que ainda não tive o prazer de ser professor, que são de uma outra instituição, eu tenho o meu blog, está logo ali embaixo, ali, né, que é o meu nome, luizeduardobarrailton.blogspot.com.br, onde eu apresento, sejam bem-vindos aí, né, Esther, Thiago, Rebeca, Poliana, né, que são colegas de outras instituições, né, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Os meus queridos alunos de Juiz de Fora também, alunos e ex-alunos, tá, sendo um prazer. Então, pessoal, tem esse blog que eu coloco à disposição lá, peças, jurisprudência, um material bem bacana. Eu tenho aulas que eu coloco lá no YouTube, então pode ajudar, complementar no estudo de práticas jurídicas, seja ela petição, contestação, recursos, né? As aulas conectadas, já tem 2 que eu já postei no YouTube, então basta você digitar o meu nome e você vai ver todos os vídeos lá. Tudo bem? Então, para quem chegou agora também, sejam bem-vindos. Ao final, quem quiser esse material, é só encaminhar um e-mail, que eu já passo para vocês o material completo de petição e o material dessa aula. Tá? Então, vamos lá? Pessoal, então, o grande problema que os alunos enfrentam no início da prática, que normalmente começa no 7º período, que é a prática simulada 1 civil, é identificar o direito material. Não é? Então, a gente apresenta um caso, ele entende o caso, mas aquela primeira dificuldade inicial é localizar o direito material, seja ele no Código Civil, seja no Código de Defesa do Consumidor, na Lei do Inquilinato, enfim. Essa dificuldade, ela é real e ela sempre acontece. E a partir do momento que o semestre vai se desenvolvendo, o aluno vai se familiarizando mais com o código, vai sabendo aonde procurar, né? Então, por isso que nas minhas aulas,
eu não deixo utilizar nem celular, nem algum equipamento eletrônico, por quê? Nós temos inicialmente que aprender a trabalhar com o código físico. E eles nos fornecem instrumentos muito importantes, por exemplo, o índice remissivo e o índice sistemático, o índice de súmulas, o índice de legislação, né, os vademecums, e muitos colegas, muitos alunos, eles chegam ao 7º período e tendo a dificuldade de fazer essa consulta. E a partir do momento que ele já sente mais confiança e começa a utilizar desses instrumentos, né, que já estão ali, que é o índice sistemático e o índice remissivo, o desenvolvimento e o rendimento é muito maior. Então, é nesse sentido que eu montei essa aula, e eu sempre faço isso com meus alunos de prática, essa preocupação em dar condições para que o aluno consiga fazer essa pesquisa e rapidamente comece a montar o seu raciocínio para elaborar a peça. E o que eu estou falando aqui serve não só para a petição inicial, como para a contestação também, a interposição de recursos. Você precisa ter uma argumentação consistente, ok? Então, bom, dito isso, pessoal, a nossa aula hoje ela vai tratar de petição inicial, claro, o direito material, te indicando os requisitos da petição inicial, que estão disciplinados no artigo 319. Na minha apostila, que aqueles que ainda não têm, eu vou enviar, está bem detalhado, né? Então eu sempre digo, você quer fazer petição inicial? Ah, tá, você sabe onde estão os requisitos? Sim, está no artigo 319. Mas isso é muito pouco, tá, pessoal? Porque, por exemplo, eu tenho uma série de regras, por exemplo, do inciso 1. Para quem eu vou direcionar? Para qual órgão jurisdicional? De qual comarca? É justiça estadual? É justiça federal? Bom, então eu preciso desses elementos, dessas informações fáceis, e vocês têm que saber manejar essas informações para elaborar a sua petição inicial, ok? O artigo 319 é apenas um roteiro, é apenas uma estrutura, mas para que eu preencha cada um desses requisitos, existem uma série de outras regras processuais que eu vou ter que consultar. Para os meus alunos de prática, né, que a gente está entrando agora em contestação, eu digo a eles e digo para os alunos ainda, né, de outras, da Docton, de outras cidades, que é o seguinte, quem sabe peticionar, sabe contestar. E a gente sabe que a contestação ela inicia das preliminares, depois tem a prejudicial de mérito, tem o mérito, e as preliminares, basicamente, a defesa, né? Ou são defesas processuais, onde eu vou conferir a petição inicial. Então, veja, se já no primeiro item da petição inicial você direciona mal a sua petição inicial, você está violando uma regra processual com relação ao foro competente. Então, toda vez que se viola uma regra processual, na elaboração da petição inicial, surge uma preliminar. E nesse exemplo que eu dei para vocês, se eu proponho a minha ação numa comarca, num foro diferente do previsto no Código de Processo Civil, eu estou violando uma regra processual. E a violação dessa regra processual dá origem a uma preliminar, qual seja a incompetência relativa. Então, veja, se eu sei peticionar, eu sei contestar. Tá bom? Então, esses tópicos, essa estrutura do artigo 319, ela está bem esmiuçada na minha apostila. Cada um desses tópicos aqui, você tem ele com muitos detalhes, com muitos exemplos, tá? Então, é bem bacana você utilizar essa apostila. Bom, essa aqui é a estrutura básica de uma petição. Básica. Claro que aqui eu posso botar a gratuidade da justiça, eu posso botar os requisitos de uma tutela antecipada, mas basicamente essa estrutura, ela está de acordo com o artigo 319. É o mínimo que uma petição inicial deve conter. E o nosso bate-papo de hoje é justamente o seguinte:
identificando o direito material, ou seja, eu vou apresentar um caso para vocês. Nós vamos identificar o direito material no Código Civil, poderia ser no CDC, enfim, mas no Código Civil, e a partir do direito material, eu vou mostrar para vocês que o direito material, ele vai me dar todos os requisitos da petição inicial, tá? Ou seja, é macetear o código de vocês e dar dicas para uma elaboração rápida da sua petição inicial. Tá? Então, a gente não pode perder tempo com alguns detalhes aqui que são básicos. Então, eu vou tentar trazer para vocês essas dicas de identificando o direito material, e vocês vão ver que fica muito fácil a partir do direito material nós trabalharmos com os requisitos da petição inicial. Bom, pessoal, eu sempre trago um caso, né, e esse caso aqui, eu vou colocá-lo, vou ler, e a partir daí a gente vai trabalhar o direito material, tá? Eu vou pedir para vocês, dentro do possível, se vocês puderem bater uma foto com o celular ou printar a página, tá? Porque eu não tinha o contato, né, de vocês, não sabiam quantas pessoas viriam, de quais unidades, então eu não tive a oportunidade de enviar esses exercícios. Então, vê se vocês podem bater uma foto para acompanhar do celular ou printar essa tela, porque daqui a pouco eu vou sair e a gente vai desenvolver a nossa aula. Tá bom? Então, esse aqui é o caso que eu coloquei. Então, a gente está começando bem devagarzinho, né? Uma petição bem simples. E a partir dessa petição, e eu vou dar também depois no final uma sugestão de gabarito, também bem resumida, de forma a adequar esse exercício a uma aula de 140 minutos. Tá bom? Então, vamos lá. João da Silva, em 11/4/2019, estacionou seu veículo em frente ao edifício São Paulo, localizado no bairro Nova Era, na cidade de Juiz de Fora. Então, veja, toda vez que você vai analisar um enunciado e ele te mostra local aonde aconteceu determinado evento, ele te mostra ou ele te indica aonde determinada pessoa, autor e réu, estão domiciliados, são dicas que estão te direcionando para aquelas regras que estabelecem a competência territorial. Aonde eu vou propor essa ação? Tá? Bom, na cidade de Juiz de Fora, e foi uma loja de produtos agropecuários localizada ao lado do citado edifício. Ao retornar, percebeu que o capô do seu veículo tinha um grande afundamento decorrente da queda de uma bola de boliche vermelha, que provavelmente caiu de um dos apartamentos do edifício, né? Então, João chegou, estacionou seu carro ao lado do edifício, saiu para uma loja do comércio local e, ao chegar, ele observou que no capô do seu veículo tinha um grande afundamento. Uma bola caiu. Alguém arremessou um objeto de um edifício, tá? João procurou saber de duas senhoras que estavam sentadas no banco da praça se tinham visto de qual apartamento a bola de boliche tinha caído. As duas senhoras, Maria e Joana, informaram que escutaram gritos de uma mulher e, quando se viraram para o edifício, observaram que a bola de boliche tinha sido jogada da janela do apartamento do segundo andar, que logo foi identificado como sendo o apartamento do 201. João se dirigiu ao prédio para conversar com o morador do apartamento, Paulo Oliveira, que se negou a indenizar o dano causado no veículo. Como não foi possível uma solução amigável, João providenciou 3 orçamentos das peças e mão de obra necessários para o conserto do veículo, cuja média ficou em R$ 5.000. Diante da situação apresentada, elabore a peça processual cabível para a defesa dos interesses de João. Então, isso acontece todo dia no nosso escritório. Ações de indenização são comuns, né? Não só no escritório, mas para aqueles que ainda estão trabalhando, estão na faculdade, lá no escritório, na casa do cidadão, ou no núcleo de prática jurídica, certamente vocês receberão ações indenizatórias.
E a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar. Então, quando uma pessoa o procura no escritório e pergunta, doutor, doutora, eu tenho chance? Eu tenho que saber se o que ela pretende está amparado em lei. Ora, se eu quero uma indenização, eu tenho que buscar algum dispositivo legal que ampare esse pleito. Se eu quero, por exemplo, ser reintegrado de um imóvel, eu tenho que buscar um dispositivo legal, ou seja, eu tenho que procurar na lei, no Código Civil, que fale que a pessoa esbulhada tem que ser reintegrada, claro, preenchendo determinados requisitos. Eu quero a rescisão de um contrato. Vem cá, eu tenho que ir no Código Civil e buscar os dispositivos legais que disciplinam essa relação contratual. Então, tudo, pessoal, parte de se identificar o direito material. Tá? Bom, o nosso caso, ele retrata o quê? A queda de um objeto. Essa queda desse objeto causou um dano numa propriedade de uma outra pessoa. E, óbvio, toda vez que se fala em dano, a pessoa que sofreu esse dano, objetivo o quê? Um ressarcimento, uma indenização, uma reparação. Então, no exemplo que eu apresentei para vocês, o que João pretende? Claro, João pretende ser indenizado. Aonde eu vou buscar esse direito material? Em regra, o direito material está no Código Civil. Mas veja, se a relação jurídica entre as partes for uma relação de consumo, eu vou buscar esse direito material no Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente no artigo 6º, tá? Quando também eu busco uma informação no código e essa informação ela não está muito clara ou não se adapta perfeitamente naquele meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa das decisões dos tribunais. Então, uma pesquisa de jurisprudência, ela é muito importante, tá? Na minha apostila, eu tenho um capítulo que fala da improcedência liminar do pedido. Então, hoje, o profissional do direito, ele não pode propor qualquer tipo de ação sem que ele não conheça o posicionamento dos tribunais em relação àquela matéria, tá? Porque corre o risco de se distribuir a ação e o juiz julgar liminarmente improcedente o pedido, ou seja, nem cita o réu e o processo acaba com uma sentença de mérito. E fica muito ruim para o advogado. Então, as nossas fontes de consulta, neste caso, o Código Civil, que sempre é a regra geral. Se houver, repito, uma legislação específica regulando aquela relação jurídica, você vai consultá-la, tá? E nunca esquecer, pessoal, de consultar o posicionamento dos tribunais sobre esse tema, tá? Bom, no nosso caso aqui, o meu direito material, ele está no Código Civil, tá? Aí eu sempre peço para que os alunos consultem, né, que vão ao índice remissivo, porque normalmente quando chegam para a prática simulada, eles já tiveram muitas matérias. Então, a prática jurídica, ela é o quê? É um quebra-cabeças. Eu pego o que você aprendeu em processo civil, pego o que você aprendeu em direito civil, direito constitucional, direito administrativo, e com base num caso, a gente vai começar a utilizar as informações previamente ensinadas que vocês tiveram nos períodos anteriores. Veja, toda e qualquer ação que envolva indenização, reparação, obrigatoriamente eu vou passar pelo artigo 186 ou 187, mais o 927. Sempre, pessoal, qualquer ação de indenização, 186, 187 e o 927. Claro, eu estou falando aqui de responsabilidade subjetiva, onde eu tenho que mostrar o dolo ou a culpa do réu, tá? Na responsabilidade objetiva, eu não preciso mostrar esses dois requisitos. Você vai ver isso aqui no parágrafo único do artigo 297, a responsabilidade objetiva. Bom, mas no nosso caso aqui, eu estou tratando
de uma situação que envolve a responsabilidade subjetiva. E eu tenho a obrigação de comprovar o dolo ou a culpa. Ok? Então vamos lá. Direito material. Seu João, eu analisei o seu caso e a sua pretensão é viável. Por que é viável? Porque eu tenho, na lei, dois dispositivos. Claro que você não vai ficar dando essa aula para o seu cliente, mas você já analisou isso. Você já viu o artigo 186, já viu o 927, que são a base de qualquer ação de indenização. E o que os dois falam, pessoal? Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar. Certo? Só que, em muitas situações, eu tenho mais algum dispositivo do Código do Código Civil que eu vou poder utilizá-lo também. Veja que eu estou diante da queda de um objeto. Então, existe outro dispositivo legal que eu posso utilizar. Tá? Eu gostaria que quem estiver com o Código Civil à mão, né, observasse aonde encontra-se o artigo 927. Deve estar lá, obrigação de indenizar. Tá? E a partir do 927, existem vários outros dispositivos legais que regulam também a responsabilidade em situações específicas. Tá? E veja, o 186 e o 927 já seriam suficientes para eu montar a minha ação. Mas veja, eu tenho ainda um outro dispositivo que vai me ajudar. E ele se adequa perfeitamente ao caso. Tá certo? Eu poderia pedir um colega, deixa eu ver aqui, né? Tem uns colegas que estão com o microfone aqui. Vamos ver aqui os colegas. Eduarda, você pode ler para mim aí o artigo 938? Está com o microfone? Alô, Eduarda? Pode ler para mim o 938? Bom, vamos lá. Então, artigo 938, pessoal. Olha só. Aquele que habitar prédio ou parte dele. Então, veja aqui que eu não estou falando de proprietário, né? Então, se eu alugo o meu imóvel, tenho um inquilino no imóvel, e ele arremessa um objeto, é ele que vai responder por eventual dano, tá? Então, o que fala o artigo 938? Aquele que habitar prédio ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Veja, pessoal, que no nosso exemplo, foi arremessada uma bola de boliche pela janela. Ora, jogar a bola de boliche pela janela, evidentemente, aonde ela vai cair, claro que um local indevido. Não é comum você ficar jogando bola de boliche ou qualquer outro objeto pela janela. Ainda mais sendo que pode existir calçada, pode existir estacionamento ao lado, né? Então, veja, aquela pessoa que se enquadra no artigo 938, aquela pessoa que deixa cair ou lança algum objeto no lugar indevido, se desse ato ocorrer algum dano, ela fica obrigada a indenizar. Então, veja que aqui eu já identifiquei o direito material, ou seja, a minha fundamentação legal para a elaboração da minha peça. Ok? Então, 186, 927 e 938. E tenham em mente, toda vez que você for ajuizar uma ação de indenização,
é essa regra que você tem que, ou essa fórmula que você tem que seguir. Quando é que o réu terá a obrigação de indenizar? Quando o autor provar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano. Então, lembre sempre dessa fórmula. Na responsabilidade subjetiva, cabe ao autor provar o ato ilícito do réu, o dano que ele sofreu e o nexo ligando o ato e o dano. Ok? Olha só, pessoal, eu tenho que preencher essa fórmula. Então, veja que isso é tudo um estudo que antecede a feitura da peça. Então, eu pego o caso, converso com o cliente, vejo que provas ele tem. Depois que eu me inteirei, depois que o advogado ou a advogada se inteirou da situação, aí ele vai começar a montar esse quebra-cabeças. Tá certo? Bom, eu já sei que para eu conseguir a obrigação de indenizar, para que o réu indenize o autor, eu tenho que provar o ato ilícito. Mas vem cá, que ato ilícito é esse? Pessoal, eu tenho que enquadrar. Veja que o artigo 186, ele fala que aquele que por ação, omissão, voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Mas isso aqui, se nós verificarmos, né, a gente vai trabalhar. Ô, Ronaldo, daqui a pouquinho a gente vai chegar nas provas ali, tá joia? Aí a gente troca essa ideia aí. Bom, olha só, pessoal. Quando o artigo 186, ele fala em ato ilícito, ele está falando de forma genérica, tá certo? Veja, qual é o ato ilícito? Então, o artigo 938, ele me fala qual é o ato ilícito. Ora, o ato ilícito é deixar cair ou lançar objeto em local indevido. Então, eu já tenho aqui o que é o ato ilícito. Lançar ou deixar cair objetos em local indevido. Então, isso aqui já começa a balizar a feitura da minha petição inicial, tá certo? A argumentação que eu vou utilizar. O dano, eu não vou ter dificuldade de provar isso. Por quê? Vou provar com fotografias, vou provar com orçamentos, né? A extensão do dano. Então, eu levo o meu veículo em 1, 2, 3 oficinas especializadas. E, por fim, pessoal, eu tenho o nexo de causalidade. Eu tenho que mostrar para o juiz que o dano só ocorreu porque o réu praticou um ato ilícito. O réu arremessou uma bola de boliche, se ele estava brigando, se ele não estava brigando em casa, se ele estava brincando, né? Não importa o motivo pelo qual ele jogou, tá certo? O fato é que ele jogou uma bola de boliche pela janela e ela caiu num local que não deveria, causando dano. Então, o nexo de causalidade aqui é importantíssimo. Lembrem-se que se faltar qualquer elemento desta obrigação de indenizar, o réu estará desobrigado a reparar, a indenizar os danos causados. Tá? Então, ato ilícito mais dano mais nexo é igual a obrigação de indenizar. Veja, pessoal, que o direito material que eu analisei, que eu encontrei, está me dando, ou estão me dando essas informações. Bom, fundamentação legal, 186, 927, 938. Muitas pessoas falam, né? Muitos livros comentam. Olha, você quando fizer a sua petição inicial, você não está obrigado a indicar dispositivo legal. Você dá o fato e o juiz te dá o direito. Tudo bem, eu não vou questionar isso. Mas eu não consigo fazer uma petição, uma contestação e um recurso em que o que eu estou pleiteando não esteja fundamentado em lei. E veja,
A sua petição inicial vai ficar mais rica quando você indica dispositivo legal, tá? Porque o grande desafio para o advogado e para a advogada é justamente você pegar a situação de fato e encaixá-la no dispositivo legal que ampara a pretensão do autor. Ora, como é que eu posso fazer isso se eu não indico o dispositivo legal? Ah, não, juiz, aconteceu isso aqui, você se vira para me dar o direito que eu estou buscando. Pessoal, a minha petição vai ficar pobre. Então, vamos indicar, sim, dispositivo legal. Se eu não indicar, está errado? Está incompleto. Não vou dizer que está errado, porque o 319 fala fatos e fundamentos jurídicos. Mas, gente, a fundamentação jurídica, né, ela decorre da fundamentação legal. Então, não tem como eu fazer uma petição bem feita, bem elaborada, sem a indicação de dispositivos legais. Ok? Bom, com base no artigo 186, 927, 938, eu vou propor uma ação de indenização por dano material. E o que fundamenta isso? Qual é a situação fática que vai ilustrar essa minha ação de indenização? A queda de objeto. Podia ser o quê? Um acidente de trânsito. Podia ser uma negativação indevida. Tá certo? Podia ser uma briga, uma ofensa entre vizinhos. Não importa. No nosso caso aqui, eu tenho uma ação de indenização por dano material decorrente de queda de objeto. Por que eu fiz questão de ressaltar aqui queda do objeto? Pessoal, porque isso aqui vai ter uma diferença ou vai implicar numa regra processual de competência diferente, ok? Vocês têm que lembrar que eu tenho regras de competência territorial de ordem geral e tenho regras específicas. E é justamente esse cuidado que eu tenho que ter. Que a tendência é o artigo 46. Nas ações que envolvem direito pessoal, vou propor no domicílio do réu. Essa é a regra geral. Mas eu não posso bater os olhos no 46 e parar. Né? Na minha apostila, vocês vão ver que a partir das regras de competência territorial da Justiça Estadual, elas se encontram previstas no artigo 46 ao 53. Ok? Bom, foro competente. Desculpe eu até repetir aqui, pessoal, algumas coisas aqui. Ah, está na minha apostila. Ah, está na minha apostila. Esse material, quem ainda não tem a minha apostila, e não é meu aluno, é de outra unidade, o aluno que for de outra unidade, depois eu vou repassar o meu e-mail e eu encaminho essa apostila para vocês. Tá bom? Foro competente. Primeiro requisito da minha petição inicial. Eu vou extrair daqueles dispositivos, a partir daqueles dispositivos de direito material que eu localizei. 186, 927, 938. Ok? Por que eu risquei aqui o artigo 109, 1 da Constituição? Pessoal, aqui é a competência da Justiça Federal. Né? Toda vez que eu estiver diante de situações previstas no artigo 109, eu vou distribuir a minha petição inicial na Justiça Federal. Se não tiver, se aquela hipótese que eu estou analisando não estiver no 109 em seus incisos, eu vou ajuizar essa ação na Justiça Estadual. Então, veja, a competência da Justiça Estadual, ela é residual. É da Justiça Federal? Não, Justiça Estadual. Claro que aí eu afasto, né? Eu não estou trabalhando com estou falando da Justiça Comum, que é estadual e federal, não a especial, né, que é eleitoral, trabalhista e militar. Então, o nosso aqui, o nosso tema é a Justiça Comum estadual ou federal. Bom, não está no 109 em seus incisos, logo a competência da Justiça Estadual. Pessoal, o foro competente para as ações que tramitarão pela Justiça Estadual, eles estão a partir do artigo 46. Então, do artigo 46 a 53 do CPC,
eu tenho várias regras de competência territorial. Tá? Lembrando que o 46 ali já começa com uma regra geral. Tá? Lembrem-se que existem muitas outras regras que eu tenho que analisar. Bom, é na justiça estadual, é uma ação de indenização por dano material decorrente de um ato ilícito. Então, eu busco a indenização em função de uma queda de um objeto. Olha só, pessoal, olha o artigo 53. É competente o foro do lugar do ato ao fato para a ação em que se busca a reparação de dano. Então, aqui, pouco importa se o autor mora no local lá onde aconteceu o acidente, pouco importa se o réu também mora na mesma cidade. O que nós vamos analisar aqui é o seguinte: local da propositura da ação, aonde aconteceu o dano. E se vocês se lembram, eu pedi para você bater uma foto lá do enunciado. A situação proposta para vocês ocorreu em Juiz de Fora. Então, logo, eu vou direcionar a minha ação para uma vara civil, não civil, vara civil da comarca de Juiz de Fora. Então, veja que tudo decorre do direito material. O direito material previsto nos artigos 186, 927 e 938 estabelecem que o autor tem o direito de ser indenizado quando um objeto é arremessado em lugar indevido, causando dano. Então, veja que o direito material, ele me indica o foro competente. No caso, é Juiz de Fora. Como eu disse para vocês no início, se você está elaborando uma petição inicial e ignora essa regra, veja, eu tenho uma regra processual que define o foro competente. Se você ignora essa regra, o que acontece, pessoal? Surge uma preliminar, surge uma defesa processual denominada incompetência relativa. E se o réu alegá-la, o que acontece? Ele tira o processo de Juiz de Fora e manda para o foro competente. Tá? Desculpe. Se essa ação deveria ter sido proposta em Juiz de Fora e não foi, você propôs numa outra localidade, o réu, através dessa preliminar de incompetência relativa, ele consegue tirar da onde foi proposta de forma equivocada para Juiz de Fora. Então, o objetivo de se alegar na contestação em incompetência relativa é trazer a ação para o foro correto, observando uma regra processual no CPC. Tá bom? Então, toda regra processual inobservada gera uma preliminar, gera atraso de processo. Tá? Bom, primeiro requisito da nossa petição inicial, nós já analisamos. Partes, pessoal. Ora, aqui você vai ter que lembrar do artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Pessoal, legitimidade. Aqui eu vou trabalhar com a legitimidade ativa do autor, quem propõe a ação, e eu tenho a legitimidade passiva contra quem eu vou propor a ação. Tá certo? Lembrando que se quem propuser a ação não for titular do direito lesado, surge a preliminar de ausência de legitimidade ativa. Se o autor propuser uma ação contra uma pessoa que não deveria figurar no polo passivo, surge a preliminar de ausência de legitimidade passiva. Então, repetindo, se eu violo alguma norma, alguma regra processual, surge uma preliminar, ok? Então, pessoal, quem pode ser autor de uma ação? Estou falando aqui da legitimação, da legitimidade ordinária, tá? Não vou trabalhar com a extraordinária, quando de repente o sindicato pode representar
sindicalizados. Vamos aqui com a regra geral. Quem pode ser autor em uma ação? Titular do direito lesado. Nesse caso aqui, quem pode propor uma ação de indenização de danos causados em um veículo? Somente o proprietário do veículo. Qualquer outra pessoa que propõe a ação, ela vai carecer de legitimidade ativa. Tá certo? Barra, mas eu peguei um carro, loquei um carro e bati com esse carro. Quem é que pode propor uma ação de indenização? Locadora de veículos, a proprietária do veículo. Ok? Bom, quem pode responder essa ação? Tá certo? Quem causou o dano. Então, aqui eu vou colocar para vocês aqui um asterisco, que eu tenho uma particularidade. Eu dei um exemplo em sala de aula para os meus alunos, muito semelhante a esse, só que não houve a identificação de qual unidade condominial, ou seja, de qual apartamento o objeto foi lançado. Bom, deixa eu só voltar aqui. Olha só, pessoal. O artigo 938 fala aquele. Aquele é uma pessoa. Imagine nesse caso aí, onde João para o veículo, quando volta, tem um afundamento, tem o seu capô está amassado com uma bola de boliche. Tem as duas senhoras que estavam presentes, estavam lá na praça, só que, quando elas se viraram para o edifício, elas não identificaram de qual unidade condominial caiu a bola. E aí? Como é que eu faço? Se eu tenho direito de ser indenizado, mas, para que isso ocorra, eu tenho que identificar a pessoa. Veja que o direito material nessa situação, ele não me dá a resposta por completo. Quando o direito material não me responde aquilo que eu quero, eu busco na jurisprudência. Então, se você entrar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou qualquer outro tribunal, né, e também no STJ, você vai achar inúmeros julgados onde eles estabelecem que, quando não se identifica de qual unidade condominial caiu o objeto que gerou o dano, responde o condomínio. Então, daí a importância de você saber aonde você consultar, né? Você bateu o olho ali, poxa, aquele. Pô, gente, aquele é pessoa física, tá? Aquele não é prédio. Então, quando eu não identifico da onde caiu o objeto, de qual apartamento, responde a coletividade. Ô, Barra, mas eu moro no apartamento tal. Poxa, eu estava viajando. Não importa, responde o condomínio, depois o condomínio que se vire para achar a pessoa responsável pelo arremesso. Tá bom? Então, foi só uma particularidade com relação a essa questão da legitimidade. Então, no nosso caso aqui, voltando, quem pode ser autor da ação? Dono do veículo danificado. Quem pode não, quem deve ser o autor, quem tem que ser o autor, só pode ser o João. Quem vai participar, figurar no polo passivo? Quem causou o dano? O morador do apartamento, não o proprietário. Se você aluga um imóvel e o inquilino coloca um vaso na janela, bate um vento, ou ele mesmo encosta e cai, o proprietário não é responsável. Ok? Então vamos lá. Quem causou o dano? O morador do apartamento 201. Nome da ação, pessoal. Outra questão, né? São duas, um tópico da petição inicial, ela fica entre o autor e o réu. Eu tenho que nominar a ação. O Barra, se eu não nominar a ação, tá certo do mesmo jeito.
Aí você coloca João da Silva, por seu advogado, claro, qualifica, João da Silva, qualificação e endereço, por seu advogado, que essa subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, propor a presente ação pelo procedimento comum, em fase de fulano de tal, certinho. Mas veja, a tua petição está pobre. Vamos nominar a ação. Ô Barra, mas teria dicas para eu nominar a ação? Tem. Na minha apostila tem essas duas dicas. Rapidamente, eu vou falar para vocês da que eu estou utilizando aqui. O direito material que você achou lá no Código Civil. Então, veja, pessoal, essas dicas que eu estou dando para vocês, elas são muito óbvias, né? Mas às vezes elas passam despercebidas pela gente, tá? Então, o direito material que você identificou fala o seguinte: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo, fica obrigado a indenizá-lo. O artigo 938, por sua vez, fala: aquele que habitar prédio ou parte de responde pelo dano. Então, veja, pessoal, você pode se valer do direito material para nominar a ação. Sugestão: nome da ação. Direito material indica o nome da ação. O autor tem direito à reparação. O autor tem direito à indenização. Logo, sugestão: ação de indenização por dano material. Ação indenizatória. Ação de reparação. Está valendo. São todas sinônimas. Mais usual, ação de indenização por dano material. Ah, Barra, mas eu quero também dano moral. Cumulada com CC. Dano moral. Ação de indenização por dano material cumulada com dano moral. Que não é o nosso caso aqui. Nós estamos trabalhando apenas com o dano material. Então, veja, pessoal, que o direito material, ele te dá o nome da ação. Ô, Barra, eu ainda não achei o direito material, então nem faça atuação. Mas veja, uma outra dica. Se você é procurado pelo João, o João teve prejuízo, o João quer ser indenizado, então você já sabe, pela sua experiência, que você vai ajuizar uma ação de indenização. Você vai, ao final, fazer um pedido, onde você vai pedir a condenação do réu em uma indenização por dano material. Então, se eu associar o meu pedido, né, eu tendo em mente o meu pedido, eu logo transporto para o nome da ação. Casal pretende desfazer o casamento, então eles vão propor uma ação de divórcio. Pedido: seu juiz, decrete o divórcio. Nome da ação: ação de divórcio. Você tem um imóvel cuja posse foi esbulhada. Você, puxa vida, eu vou fazer uma petição inicial e o meu pedido vai ser de reintegração de posse. Ó, pedido de reintegração, nome da ação: ação de reintegração. Então, com base nessas duas regrinhas, você vai conseguir nominar qualquer ação. Barra, não tem jeito. Eu estudei, eu tenho que propor essa ação, não posso esperar mais. Ação pelo procedimento comum, em face de fulano de tal. Acabou. A ação não tem nome. Você nominar a ação não é requisito obrigatório para você distribuir uma ação. Mas, né, eu acho que a partir dessas duas dicas aqui, não tem como nós não identificarmos o nome para qualquer ação. Tá bom, pessoal? Esse aqui, é o terceiro inciso do artigo 319. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Então, veja, que aqui eu vou fazer uma narrativa dos fatos. Eu vou contar uma história para o juiz. Mas essa história, eu não estou contando uma história minha, pessoal. Eu, advogado, advogada, eu estou contando uma história de um terceiro.
Então, a minha narrativa vai ser na terceira pessoa. No dia tal, o réu estacionou o seu veículo, o autor estacionou o seu veículo, tal, tal, tal. Pouco tempo depois, o réu arremessou um objeto. Então, a minha narrativa é na terceira pessoa, é uma narrativa impessoal. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou descrever os fatos numa ordem cronológica. Estacionou, foi no comércio, voltou. Quando chegou, viu que um objeto caiu. Ato contínuo, foi ao prédio, conversou, não conseguiu resolver amigavelmente. Aí, então, providenciou orçamentos. Esses são os fatos. Veja, logo em seguida, eu tenho que fazer a indicação do direito material. Por quê, pessoal? Repito, o nosso desafio é pegar essa situação de fato aqui e encaixá-la no direito material. Então, o desafio do advogado é pegar a situação de fato e trazê-la, transportá-la, encaixá-la na norma legal. Ó, seu juiz, está vendo tudo isso aqui que eu estou te falando? Houve o ato ilícito, houve o dano. Então, com base no artigo 927, 938, que eu estou falando para o senhor que se enquadra perfeitamente aqui, o réu tem que ser condenado a indenizar. Então, veja, pessoal, olha o direito material me dizendo o que eu tenho que colocar na minha narrativa. Veja que se você fugir, se você sair desses parâmetros aqui, dessa delimitação legal do 927, 938, você vai gastar energia desnecessariamente. Sua petição pode ficar enfadonha, pode ficar chata. Se você começar a colocar, ora, mas era um carro de estimação, mais isso, mais aquilo, e o autor ficou assim ou assim. Então, veja, situações ou informações que fujam desse contexto aqui são desnecessárias, não vão contribuir para o êxito da ação. Ao contrário, tá? A sua petição vai ficar chata. Ok? E eu finalizo, né, pessoal? Ó, seu juiz, tudo que eu falei para o senhor e toda a história que eu contei, ela se enquadra perfeitamente aqui, ó. Portanto, presentes os requisitos da obrigação de indenizar, o réu deve ser condenado a pagar o prejuízo material. Mas uma coisa que é importante aqui, se você não tiver um hábito de leitura, se você não tiver o hábito de escrever, você vai ter muita dificuldade. E eu digo, eu sempre falo isso para os meus alunos, não é ler apenas obras jurídicas. Ler qualquer livro bom. Ler revistas, periódicos semanais. Tá certo? Leia. Leia para você ter fluência nessas suas ideias. Tá? Opa, deixa eu só desligar aqui. Para que você tenha fluência de ideias. Eu tenho que ler bem boas coisas para poder escrever bem. E prática, desculpe a redundância, né? Você tem que praticar. Não adianta o professor dá a matéria para vocês e você vai estudar esse volume absurdo de informações em véspera de prova. Então tem que ser um trabalho contínuo com relação a isso. Bom, pedidos e suas especificações. Olha só, novamente, o direito material, ele traz para você o que você pode pedir. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Então o autor tem direito de ser reparado? Então o autor tem direito de ser indenizado? Beleza, então, se a lei fala que eu tenho direito de receber indenização, olha o meu pedido aqui. Olha só, pessoal. Lembrando que os pedidos eu vou fazê-los por a linha A, B, C, D. Quando eu tiver apenas um pedido, eu vou finalizar sempre com a condenação nas custas e honorários advocatícios. Sempre o meu último pedido vai ser condenação nas custas e honorários advocatícios. Bom, aqui o meu pedido, claro, é a condenação do réu ao pagamento da importância X, que eu já demonstrei para o juiz,
a título de dano material. Pessoal, lembrando que os pedidos eles devem ser certos, dano material e determinado de R$10.000. Dano moral de R$20.000. Tá certo? Bom, falei dos pedidos. Eles estão vinculados diretamente ao direito material. Eu só posso pedir o que está amparado por lei ou que não for vedado, né? Mas no caso aqui, de forma muito clara, você observa que aquele que sofreu um dano, esse dano causado por ato ilícito de outro, tem o direito de ser reparado. Tá? Audiência de conciliação e mediação, então eu sempre falo para que nós coloquemos que tem interesse, tá? Não vamos fechar as portas para o acordo, isso pode abreviar essa demanda de forma absurda. Claro, fazer um acordo bom para o seu cliente, tá? Mas nunca vamos para propor uma ação fechando essa possibilidade de acordo, tá? Então, esse tópico é obrigatório, tenho interesse. A audiência de conciliação ou mediação está prevista no artigo 334 e eu remeto vocês a ela. Provas, né? Aqui foi o Ronaldo, né? Vamos lá, Ronaldo. Veja, o artigo 927 estabelece: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a indenizar. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelos danos provenientes das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, aqui, o meu desafio primeiro, provar que aquela bola veio do prédio. Que a bola caiu do prédio. Então, aqui eu tenho prédio. Aqui eu tenho veículo. Barra não parece com um veículo. Eu vou botar uma legenda aqui, ó. Carro. Carro. Aí você vai ter que provar o quê? Que a bola caiu. Aqui. Essa é o teu desafio. Tá certo? Bom, primeiro ponto. Que a bola caiu do prédio, eu tenho 2 pessoas visualizaram essa bola caindo do apartamento do 2º andar. E apontaram aquela janela ali, ó, do 2º andar. Você identificou que aquela janela corresponde ao apartamento 201. Já conversamos que, se você não identificar de qual unidade condominial caiu a bola, você propõe contra o prédio. Ô, Barra, e se eu não tiver testemunha, como é que fica? Bom, aí você vai tentar uma filmagem, você vai ter que provar essa dinâmica da queda de alguma forma. O que você tiver para provar que a bola caiu do apartamento, você pode utilizar. Ô, Barra, eu não consegui de forma alguma identificar, não tinha testemunha, não tinha câmera próxima de um outro prédio que eu possa utilizar, tá certo? Mas eu acho que caiu. Bom, pessoal, aí, diante dessa situação, eu nem proporia a ação. Porque aí eu remeto vocês ao artigo 373 do CPC. Eu, quando vou fazer uma ação, eu converso com o cliente, pondero sobre as provas que ele tem, né? E falo o seguinte, ó, João, isso aqui é nosso, tá? Ó, ao autor quanto fato constitutivo do seu direito. Se eu não provar isso aqui, ó, tchau, ação. Tá bom? Então, se eu não tiver como provar, eu não vou propor ação. Porque eu não consigo provar aqui, olha só, aquele que habitar prédio, eu não consigo provar que caiu do prédio, eu não consigo provar que caiu do apartamento 201. Quem praticou o ato ilícito? Aí ficaria complicado, tá bom? Gente, desculpa. Tá? Então, nesse caso aqui, mas
Veja que nos meus exercícios que eu dou em sala, a gente está trabalhando com uma situação ideal. Eu consigo provar o dano, eu consigo identificar de qual imóvel, de qual unidade condominial caiu. Agora, no dia a dia, numa situação real, você vai ter que ponderar bastante com o seu cliente, e se você não conseguir fazer a prova, né, de que a bola caiu de um determinado prédio, ou pelo menos de uma unidade condominial, fica muito complicado você propor ação. Eu não proporia, tá certo? Pessoal, valor da causa. A gente sabe que o valor da causa, ele está ligado diretamente ao pedido. E o valor da causa, ele está disciplinado no artigo 291 e no artigo 292 do CPC. Para qualquer ação, tipo de ação, você vai achar a regra correspondente ou no artigo 291 ou no artigo 292 do CPC. Barra, e se eu... Não. Vamos lá. O autor está pleiteando uma indenização de 100 mil reais em face de uma empresa. E você sabe que para você ajuizar uma ação, você recolhe aquelas custas processuais prévias, iniciais. Você só vai ficar isento desse recolhimento se você estiver pela gratuidade da justiça. Então, você vai mostrar para o juiz, vai comprovar para o juiz que o autor não tem condição financeira de recolher, por exemplo, as custas processuais. Imagine que essas custas processuais de 100 mil reais, aí vou dar um chute, tá, pessoal? Por exemplo, fiquem em 3 mil reais. Poxa, mas o cara não tem condições de fazer isso. Então, você pede a gratuidade da justiça. Mas, se porventura a pessoa tem condições, ela vai fazer o recolhimento. Mas imagine que o advogado do autor, para dar uma desperto, ao invés de colocar 100 mil reais, ele coloca 10 mil, justamente para recolher um valor bem menor. Olha, ele violou uma regra do 292. Pessoal, toda vez que eu violo uma regra processual na elaboração de uma petição inicial, no caso, o valor da causa, surge uma preliminar. No caso aqui, há incorreção do valor da causa. Então, você, autor, que não observa esses requisitos, não tem essa atenção, o que isso gera? Atraso no processo. Hoje, vai para você ajuiza a ação, ela vai para o juiz, é designada uma audiência de conciliação e mediação, ou mediação, não ocorre essa conciliação, abre-se um prazo de 15 dias para o réu. O réu observa essa falha, ou seja, o autor não colocou o valor da causa de forma adequada. Aí ele abre uma preliminar que ela é nominada incorreção do valor da causa. Aí ele fala, ó, seu juiz, de acordo com o artigo tal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, do 292, se ele está pleiteando 100 mil reais, o valor da causa é 100 mil reais. E no presente caso, ele colocou 10 mil reais para recolher custas num valor inferior. Aí o que acontece? O juiz para o processo, o autor vai ter que corrigir o valor da causa, vai ter que complementar as custas. Porque se ele não complementar as custas, o processo é extinto. Então, veja, o advogado quis dar uma de esperto, achando que o advogado da outra parte ia deixar passar essa situação, o que não ocorreu. Ou seja, paralisou-se um processo, às vezes, de uma situação que o autor tem urgência. E por uma desatenção do advogado ou advogada, o processo paralisou e explica isso para o seu cliente. Ah, não, eu coloquei um valor abaixo para que você pudesse economizar nas custas. Aí o autor, né, vira para você e fala assim, e eu te pedi para economizar? Eu tenho condições de pagar essas custas. Agora, doutor, graças ao senhor, meu processo está paralisado aqui há quanto tempo? Aí o senhor recolhe as custas, peticiona, volta para o juiz. Pessoal, as varas hoje, elas estão abarrotadas de processo.
5, 6, 10 mil reais. 10 mil processos. Provavelmente o juiz vai ter acesso ao seu processo aí, com muita sorte, daqui a 1, 2, 3 meses. Se for em varas de capital, então, tá certo? Pode passar um pouquinho mais. Então, vamos respeitar as regras processuais para a elaboração da minha petição inicial. Bom, com relação ao valor da causa, numa ação de indenização por dano material ou moral, a regra, pessoal, ela está prevista no artigo 292. O valor da causa constará da petição ou reconvenção, né, pessoal? Reconvenção é a ação do réu contra o autor. 5. Na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor pretendido. Então, se eu quero uma indenização por dano material no valor de 5 mil reais, que foi o dano no meu veículo, o autor, logo, o valor da causa é de 5 mil reais. Ok? Bom, fizemos aqui antes de eu passar o gabarito aqui, fizemos uma abordagem dos requisitos da petição inicial e como você identificando o direito material, ele te remete a todos os requisitos da petição inicial, tá bom? Agora, antes de mostrar o gabarito aqui, eu queria abrir, né, para aqueles que têm alguma dúvida, alguma observação, fiquem à vontade. Ronaldo Gomes Júnior, consegui responder aquela pergunta que você formulou? Sim. Tá? Fiquem à vontade, tá, pessoal, para a gente perguntar aqui. Como eu sempre falo com os meus alunos, né? Ok, Eduarda, sobre a bola caindo do prédio. Caso. Deixa eu saber aqui, Eduarda, só um momentinho. Sim, eu vejo perfeitamente possível, tá? Claro, imagine que tenha um prédio vizinho, né, tem um sistema de câmeras que ele pega toda a casa, pega toda a rua, inclusive parte do prédio, e você consegue visualizar. Você vai fazer um pedido lá para o prédio, Eduarda, e caso haja negativa, eu proporia uma ação judicial para compelir o síndico desse prédio vizinho a fornecer. Agora, corre o risco de até isso se efetivar, porque vocês sabem, né, que essas câmeras, elas gravam um determinado período, apaga, grava e apaga. Mas é possível também você buscar uma cópia dessa gravação justamente para você fundamentar, provar o que você alegou. Não é fácil, né? Mas é possível, sim. É possível, ok? Mas lembre-se que a gente está trabalhando num ambiente ideal, tá? Mas no dia a dia, o grande problema, às vezes, é conseguir provar determinada situação. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Só lembrando, para aqueles que ainda não têm o meu e-mail, não são meus alunos, assim que terminar, você encaminha um e-mail solicitando essa apostila aqui e a apostila completa de petição inicial. Tá bom? Então vamos lá, vamos partir. Gabarito, lembrando que é uma sugestão, é um gabarito simples. Se você fizer esse gabarito, né, com base nesse gabarito e ajuizar uma ação, tá valendo, certinho, tá? Mas normalmente esses gabaritos eles são feitos para que o aluno, com base em 1h40. Então bem objetivo, bem enxuto, mas com todos os requisitos da petição inicial. Bom, pessoal, lembrando que todas essas informações aqui, eu já fiz um estudo prévio. Então, isso já está tudo na minha cabeça. Agora é só montar a petição inicial. Tá? Então, lembrando que eu vou direcionar a minha petição para um juiz de direito da Vara Civil da comarca de Juiz de Fora, Leopoldina, Belo Horizonte, Caratinga, Monlevade,
Depende do local, tá? Aqui eu coloquei no fundo preto só para dar um destaque, mas vamos tentar, dentro do possível, usar folhas brancas, da cor branca, e a fonte na cor preta. Não bota a letra colorida não, tá? Eu só botei aqui para chamar a atenção de vocês. Quando eu quero dar um destaque, eu coloco um negrito, né? Então, vamos lá. Não abreviar também aqui, né? XMO, SR, DR. Não, faz por extenso. Fica mais... A sua petição fica bem apresentada. Pessoal, uma sugestão é que daqui, né, Juiz de Fora, até João, você salte 10 espaços. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Mas não menos de 10. Para começar o seu parágrafo, 4 centímetros, 3, 4,5, tá? 4 centímetros é bacana. Ô, Barra, eu vou usar as mesmas regras lá quando eu faço TCC, não tem nada a ver, tá, pessoal? Aqui a gente tem liberdade. Aqui eu estou dando algumas dicas para que a sua peça ela fique bem apresentada. Lembrando que toda vez que eu faço menção a um documento, eu vou numerá-lo. Então, imagine que eu tenho a minha petição, várias folhas, e todos os documentos que eu estou indicando, eles virarão anexos. Aí eu vou botar aqui, ó, Doc 1, no cantinho aqui. Vou identificar, tá? Qualificação e endereço, isso aqui, os dados para a qualificação das partes estão no artigo 319 do CPC. Tá? Para que a gente ganhe tempo aqui, né? Então, brasileiro, casado, mecânico, CPF e tal, endereço e tal, tá? Os dados obrigatórios estão no artigo 319. Pelo procedimento comum, nome da ação, letra maiúscula e negrito. Eu dou um espaço aqui, ó. Tá? A cada parágrafo eu dou um espaço. Tá? Maiúscula e negrito. A barra, eu já vi pessoas que continuam aqui do presente e já começam a digitar. Tá valendo. Não tem uma regra específica para isso. Tá? Mas eu acho que você dando esse destaque no nome da ação fica bem bacana, fica bem apresentável. Narrativa dos fatos, como eu falei para vocês, evitar colocar parágrafos muito extensos, tá? Fica ruim para a gente pontuar, para a pessoa entender. Sempre numerando os parágrafos. Aqui você numera, nos pedidos você coloca letras, alíneas, tá? Olha aqui, pessoal, a minha narrativa, você vê, eu estou contando uma situação de uma terceira pessoa, né? Então, não tem mais Paulo, o autor, né? Tá? Alguns minutos depois, ao retornar, o autor percebeu que o capô tinha um grande afundamento decorrente de uma queda de bola de boliche. Aqui você pode colocar fotografias, 3 a 5. Você faz a narrativa, né? O autor perguntou a 2 senhoras que estavam sentadas. Então, veja, à medida que o acidente, eu vou contando o acidente, eu vou, né, descrevendo quadro a quadro. Caiu a bola, eu voltei, eu estacionei, botei o carro do lado do edifício, voltei, tinha um afundamento. Logo depois, eu olhei para o lado, o autor, né, para ver se tinha alguma pessoa que tivesse visto. Aqui eu não preciso qualificar Maria da Silva, Joana Brasileira. Não, basta aqui a menção aqui, tá, de Maria e Joana, é o suficiente. Veja que como eu não estou, como Maria e Joana não estão no polo ativo ou passivo, né, não são autoras ou rés, toda pessoa que não é autor ou ré eu posso mencionar pelo nome. Tá? E vou continuando fazendo a minha narrativa, tá? Não esquecendo de numerar os parágrafos. Então, toda aquela história que a gente estudou, separou, esmiuçou, eu agora, né, depois de analisado, está muito fácil de eu montar a minha peça e fazer essa narrativa. Olha aqui, docs 6 e 7. O autor tirou várias fotos do capô, também fez orçamentos, né? Aqui os orçamentos numerados, cuja média é de R$5.000. Não existe a obrigatoriedade de você levar mais de um.
orçamento, mas é sempre interessante, se o autor puder, você peça ao seu cliente que consiga 2, 3, porque aí você tem uma média do mercado, né? É importante também que esses orçamentos, claro, podem variar um pouco, mas que efetivamente retratem o valor de mercado. Se você levar esse carro numa oficina de um amigo e uma peça, e um trabalho, um serviço que ficaria em 3 mil, ele coloca 7, 8, isso vai dar problema, porque o réu não vai contestar, o réu vai contestar esse valor e pode ser realizada uma perícia. Então, realizada a perícia, se o valor estiver mais próximo do valor do réu, quem vai pagar essa perícia é o seu cliente. Tá? Então, é importante essa orientação para o autor, que ele obtenha orçamentos de oficinas que podem variar um pouco de uma para outra, mas dentro de uma realidade de mercado. Porque, pessoal, uma perícia dessa aí, você vai pagar aí 3, 4, 5 mil reais. De repente, é o preço que você está cobrando. E você vai penalizar, e eu falo você, advogado ou advogada, você vai penalizar o seu cliente por uma situação dessa tão elementar. Então, o local, processo judicial não é um local para a gente ter vantagem, é para a gente receber o que é justo, né? Bom, indiquei os dispositivos legais. Veja que eu posso transcrevê-los ou simplesmente indicar o artigo 186, 927, 938, né? Poderia, por exemplo, a responsabilidade do réu em reparar o dano está prevista nos artigos 186, 927 e 938 do Código Civil, que estabelecem que aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a indenizar. E no presente caso, como o réu arremessou um objeto, fica ele, da mesma forma, obrigado a indenizar. Veja que eu tenho essas duas situações, transcrevendo e contextualizando, tá? Ou simplesmente fazendo menção aos dispositivos legais e faço um resumo, né, do que eles estão abordando. Bom, pessoal, eu sempre termino a minha narrativa dos fatos com uma conclusão. Assim, de acordo com os dispositivos legais acima citados, deverá o réu responder pelo dano causado no veículo do autor, uma vez que estão presentes os requisitos da obrigação de indenizar. Pessoal, esses requisitos, eu já mencionei aqui. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a indenizar. Bom, feito isso, eu vou agora para uma das partes mais importantes, que são os pedidos, ou o pedido, né? No nosso caso, olha só, a condenação do réu ao pagamento da importância de 5 mil reais a título de danos materiais devidamente corrigido com juros legais. Como eu não tenho nenhum outro pedido a ser formulado, eu fecho com as custas e honorários advocatícios. Então, lembrando, os parágrafos eu vou numerá-los, 1, 2, 3, 4, e os pedidos eu vou colocá-los por anilha, alíneas, A, B, C, D. Tudo bem? A audiência de conciliação ou mediação é um tópico obrigatório, né? Eu sugiro sempre que você tenha interesse. Provas, pessoal. Aqui você vai fazer uma menção de forma genérica, tá? Então, o autor pretende provar o alegado com os documentos. Olha só, esses documentos aqui, eu não preciso mais falar fotografia, orçamento, isso, aquilo. Eu já coloquei aqui, ó. Tá vendo? Fotografias, orçamentos. Então, no curso do processo, eu já venho indicando os documentos, de forma que, ao final, eu não preciso nominá-los novamente. Basta fazer uma menção de forma genérica. Pretende provar o alegado com os documentos que instruem a presente petição. Oitiva de testemunhas. E aqui, pessoal, eu não preciso qualificar os dados completos das testemunhas. Vamos preservá-las para o dia da audiência.
Você imagina que esse cara que arremessou a bola de boliche seja um cara encrenqueiro, briga com todo mundo. E essas duas senhoras moram no prédio do encrenqueiro ou num prédio vizinho. Você vai expor essas testemunhas desnecessariamente agora? Claro que não, tá? Porque pode acontecer que lá na audiência de conciliação faça-se um acordo, né? Consiga-se fazer uma composição. E você está preservando as testemunhas. Imagina, não foi nem necessário o juiz ouvi-las. Mas o autor já sabe, o réu já sabe, ó, aquelas duas senhoras que moram naquele prédio lá, elas vão depor contra mim. Olha só o estresse desnecessário. Depoimento pessoal do réu, né? Isso aqui objetiva você ouvir a parte contrária, no caso, você vai, o autor quer ouvir a versão do réu, e o objetivo aqui é a confissão, né? E existe a possibilidade, com base no artigo 435, de você apresentar documentos novos. Porque você relata um fato. Na contestação, pode ser que apareça uma outra situação colocada pelo réu. Então, sobre essa nova situação, esse novo fato, você pode apresentar documentos. Ok? E fechando a minha petição, eu tenho o valor da causa, tá? Que está ligado diretamente ao pedido ou pedidos que eu formulei. Se eu estou pleiteando 5 mil de dano material e 5 mil de dano moral, eu tenho pedidos acumulados, logo eu tenho uma regra no artigo 292, fala, quando eu quero dano material mais dano moral, eu somo os dois. Nesse caso, o valor seria 10 mil reais. Tá bom, pessoal? Bom, aqui de forma muito rápida, né? Eu quis passar para vocês essas dicas da importância de você identificar o direito material e com base nesse direito material, você vai identificar os requisitos da petição inicial. Para aqueles que não são meus alunos, né, ou que foram, que ainda não têm essa apostila, é só mandar um e-mail que eu vou encaminhá-la. Esse material aqui, pessoal, logo depois dessa petição aqui, eu tenho o segundo caso, né? Eu tenho da mesma forma, bem didático, tá? Que no finalzinho eu tenho o gabarito também. E tem mais um, só um momentinho, Ronaldo. E tem mais um aqui, exercício, né? De forma que são 3 exercícios, gabarito. Então, são 3 exercícios que eu vou totalmente aqui. Okay. Ronaldo, aqui tá, ó, o meu e-mail aqui embaixo. Você está conseguindo identificar aí? Deixa eu ver aqui. Tá? Então é luiseduardo.hotmail.com. Tá bom, pessoal? Então você faz o pedido, eu mando para você a apostila e envio também esse material desta aula aqui. Tá? Então, assim, eu agradeço aí a atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para a gente trocar uma ideia aqui. Tá? Esse material, eu vou colocá-lo no YouTube. Eu já tenho 2 aulas lá. Se você digitar Luiz Eduardo /Ailton no YouTube, existem vários vídeos meus, tá? Não só de petição, contestação, agravo de instrumento. Temos também lá audiências simuladas que eu faço com aluno, tá? Obrigado aí, Maria Penha, Luciele, Ronaldo, Yasmin, todos aqui presentes, né? Eduarda, Cléo, e aí Marcos, Poliana, Rebeca, Esther, Luciele, aliás, todos aí presentes, Fábio, tá? Obrigado aí pelo carinho, pela atenção, tá? Estamos aí à disposição, tá bom? Então, aqui, um bom final de semana para todos aí. E aqueles que me encaminharam. Aqui está o que eu achei na web.
quero falar contigo não, Google. Então, aqueles que enviarem e-mail, eu vou, dentro do possível, mais rápido, aí vou enviar um material para vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço, tá? Of a million miles of vagabond sky, clocked up above the clouds. And I'm still your man for the roaming, for as long as there's a woman alive. Obrigado, pessoal.